Você já parou para imaginar se, de repente, a produção global de chips semicondutores simplesmente parasse? Não por um ano, não para sempre, mas apenas por 3 meses, 90 dias. Parece pouco tempo, não é? Talvez um pequeno inconveniente, um atraso para conseguir o novo smartphone, um atraso para conseguir o novo console de videogame. Mas e se eu te dissesse que essa pausa de 90 dias não seria apenas um inconveniente? E se fosse o gatilho para um colapso global? Uma reação em cadeia tão devastadora que faria as crises financeiras do passado parecerem um soluço? É um pensamento aterrorizante, mas que precisamos explorar. Isso não é ficção científica. Esta é uma possibilidade muito real. Vamos preparar o cenário. Imagine acordar uma manhã com alertas de notícias urgentes inundando seu celular. Então, o que exatamente são esses chips que mantêm nosso mundo refém? São chamados de semicondutores. Pense neles como cérebros microscópicos de todo o dispositivo. São feitos de silício, basicamente areia purificada, gravados com bilhões de transistores minúsculos. Esses transistores atuam como interruptores liga-desliga. Esses interruptores são a base de toda a computação moderna. De um cartão musical simples ao supercomputador que simula o clima. Os chips são heróis silenciosos, o batimento cardíaco invisível da nossa civilização. Vamos contar os chips num dia típico. Caixa de som inteligente, chip. Micro-ondas, chip. Carro, gerenciamento do motor, chip. Carro, freios ABS, chip. Carro, tela de infoentretenimento, chip. Carro, sensores de airbag, chips. Cada transação de cartão de crédito é processada e protegida por chips. Vai além da conveniência pessoal. Agora, se esses chips são tão importantes, você pensaria que todos os países os estariam fabricando, certo? Bem, é aí que essa história se torna realmente interessante e precária. A verdade é que a fabricação dos chips semicondutores mais avançados é um dos processos industriais mais complexos e caros já desenvolvidos pela humanidade. Não é algo que você pode simplesmente montar em uma garagem. Estamos falando de construir fábricas de semicondutores, ou fabs, que custam mais de 20 bilhões de dólares e levam anos para serem construídas. Essas instalações precisam ser mais limpas do que uma sala de cirurgia de hospital, pois até mesmo uma única partícula de poeira pode arruinar um lote inteiro de chips. Essa dificuldade extrema levou a uma concentração impressionante de poder em apenas alguns lugares do planeta. O rei indiscutível desse domínio é Taiwan. Uma pequena nação insular é responsável por produzir mais de 60% dos semicondutores do mundo e, o mais importante, mais de 90% dos chips mais avançados, aqueles menores que 10 nanômetros. Smartphones servidores de IA hardware militar. Uma única empresa, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, está no centro dessa dominância. Elas os projetam e depois enviam esses projetos para a TSMC fabricar. Do outro lado da água, outro gigante desponta, a Coreia do Sul. Juntas, essas duas potências asiáticas formam um duopólio sobre os segmentos mais críticos da indústria de semicondutores. Então, os chips param. O primeiro dominó cai. No primeiro mês, os efeitos são sentidos nas salas de reunião corporativas. A indústria automobilística é a primeira vítima pública. Prévia durante a pandemia, montadoras cortaram a produção, pátios cheios de carros quase prontos. Agora, multiplique essa crise por 1000. As linhas de produção da Ford silenciariam. Toyota silenciaria. Volkswagen silenciaria. Tesla silenciaria. Milhões de trabalhadores automotivos em todo o mundo seriam dispensados. O preço dos carros usados dispararia, tornando o transporte inacessível para muitos. Carros novos se tornariam um item de luxo, disponíveis apenas para quem pagar um prêmio exorbitante. No segundo mês, a crise atinge a todos. O fluxo de novos smartphones seca completamente. Laptops seca completamente. Tablets seca completamente. TVs seca completamente. A Apple pode ter anunciado seu novo iPhone, mas não consegue produzir um único. O mais recente telefone dobrável da Samsung se torna uma criatura mítica. A indústria de reparos ficaria sobrecarregada. Se a placa-mãe do seu telefone falhar ou seu laptop quebrar, conseguir uma peça de reposição seria quase impossível. Seríamos forçados a tratar nossos eletrônicos existentes como relíquias preciosas, guardando-os cuidadosamente. No terceiro mês, a cascata atinge a infraestrutura crítica. Enquanto o mundo para, uma corrida desesperada e frenética pela sobrevivência começaria. Como os governos reagiriam? O que as empresas fariam para se manterem à tona? Nos corredores do poder, sessões de emergência seriam realizadas. A primeira ordem do dia seria fazer um inventário. Qual país tem um estoque estratégico de chips?
Qual exército possui uma reserva de componentes críticos? Alianças seriam testadas. Nações que antes eram parceiras se tornariam concorrentes ferozes por qualquer suprimento disponível. Provavelmente, veríamos a implementação de medidas semelhantes às de tempos de guerra. O governo poderia obrigar empresas a priorizar produção para a segurança nacional e infraestrutura crítica. Os governos lançariam imediatamente o que poderíamos chamar de diplomacia de chips. Modernizar uma antiga para produzir chips mais avançados é incrivelmente difícil. A solução imediata não seria fabricar mais chips, mas controlar a alocação dos poucos que restassem. Isso levaria a uma forma de nacionalismo tecnológico. Países poderiam proibir a exportação de quaisquer chips ou equipamentos de fabricação. Empresas com muito dinheiro, como Apple. Empresas com muito dinheiro, como Google, usariam suas enormes reservas de caixa para comprar qualquer estoque de chips disponível no mercado negro, pagando preços astronômicos. Empresas menores seriam varridas quase instantaneamente. O puro terror desse colapso de 90 dias servirá como o derradeiro alerta. Nenhum governo ou grande corporação jamais desejaria ser tão vulnerável novamente. O pós-crise seria definido por um objetivo primordial: a soberania tecnológica. A era de depender de uma cadeia de suprimentos global frágil e hiperconcentrada teria terminado. Uma nova e frenética corrida começaria. Uma corrida para construir capacidades domésticas de fabricação de chips a qualquer custo. Esta não é uma estratégia hipotética. Já está acontecendo no mundo real hoje, agora mesmo. Os governos estão finalmente percebendo que a capacidade de fabricação de chips é tão crucial para a segurança nacional quanto ter uma indústria siderúrgica doméstica, um suprimento de energia seguro. Estamos vendo isso acontecer com legislações como a Lei Chips e Ciência nos Estados Unidos. Esta lei canaliza mais de 52 bilhões de dólares em subsídios governamentais a construir fábricas avançadas de semicondutores em solo americano. São o equivalente moderno da construção de uma fortaleza de silício para proteger contra futuras guerras de cadeias de suprimentos. A Europa segue um roteiro semelhante com seu próprio ato europeu de chips. Países do Japão à Índia estão lançando suas próprias estratégias nacionais para um mais redundante, mas também mais caro e potencialmente menos eficiente, regionalizado. Mas também provavelmente levará a preços mais altos para os consumidores, fragmentando ainda mais o ecossistema tecnológico global. No final das contas, essa paralisação hipotética de 90 dias é mais do que um experimento mental. É um alerta profundo. Ela revela a arquitetura invisível da nossa existência moderna e nos mostra o quão precariamente equilibrado tudo está. Construímos uma civilização global brilhante e interconectada sobre uma base de areia. Literalmente, areia de silício purificada concentrada em apenas alguns pontos do nosso planeta. As consequências de uma pausa de 3 meses remodelariam nosso mundo por décadas. Essa crise forçaria uma reavaliação global do que a segurança nacional realmente significa. O final épico dessa crise não seria um retorno repentino à normalidade. Seria o amanhecer de uma nova ordem mundial, mais cautelosa, mais fragmentada. Um mundo onde as nações investem trilhões para duplicar cadeias de suprimentos, fabricação just in time, estoque just in case, autossuficiência tecnológica se torna o prêmio geopolítico máximo. Seria um mundo mais caro, talvez mais dividido, mas um que está agudamente ciente dos fios invisíveis que o mantêm unido. Quais são seus pensamentos sobre isso? Conseguiríamos sobreviver a uma crise dessa magnitude? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários abaixo. Sua perspectiva é uma parte crucial desta história em andamento. E se você achou esta jornada ao coração frágil do nosso mundo digital fascinante e instigante, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.